O que o líder da Ferrari revelou ao inspecionar o veículo de Hamilton o deixou em estado de choque após o Grande Prêmio na Holanda. Por que essa pequena irregularidade no SF25 poderia definir o êxito ou o fracasso da Ferrari em 2025? Zandvoort, um traçado perigoso, repleto de curvas sinuosas, clima inconstante e um percurso que pune qualquer deslize. Nesse contexto, a Ferrari chegou ao GP da Holanda com uma pressão considerável, fruto de um começo de temporada abaixo das expectativas. Para Hamilton, a prova era uma excelente oportunidade de exibir sua evolução. Para Frederic Vasseur, seria um momento decisivo para confirmar se o trabalho técnico do inverno estava produzindo resultados ou se, ao contrário, existia uma rachadura mais profunda na fundação do projeto SF25. A prova foi caótica desde os primeiros instantes. A chuva que vinha e ia dificultou a leitura estratégica e obrigou todas as equipes a improvisar. No entanto, na Ferrari, a sensação era ainda mais perturbadora. Desde a volta de instalação, os engenheiros haviam detectado padrões estranhos no comportamento do diferencial eletrônico do carro de Hamilton. A princípio, não eram evidentes, mas o britânico relatou repetidamente pelo rádio que o veículo reagia de modo errático nas saídas de curva. Perdas súbitas de aderência, entradas desequilibradas em curvas lentas, reações imprevisíveis do eixo traseiro. Para muitos pilotos, esses sintomas poderiam ser resultado da falta de temperatura nos pneus ou de uma regulagem mal feita. Mas, neste caso, Vasseur não queria suposições. Ele ordenou uma análise detalhada de todo o sistema eletrônico do SF25 assim que a corrida terminou. O que encontraram foi revelador. Uma falha intermitente na calibração do diferencial eletrônico, provavelmente induzida por um erro no mapeamento do software, o que fazia com que o carro entregasse força de forma desigual entre as rodas traseiras. Em condições como as de Zandvoort, essa vulnerabilidade não apenas comprometia o desempenho, mas poderia causar um grave acidente. A descoberta foi devastadora por tudo o que implicava. Não era um problema isolado, mas sim um defeito sistêmico, que poderia estar presente desde a pré-temporada, sem ter sido notado devido à estabilidade das condições nas provas anteriores. Vasseur entendeu que a dificuldade de Hamilton não se devia à sua adaptação. O veículo simplesmente não estava fornecendo a plataforma que um piloto de seu estilo precisa para ter sucesso. Isso não só explicava suas dificuldades com a tração, mas também porque, mesmo com pneus novos, seu ritmo em trechos longos era inconsistente, e sua segurança no limite desaparecia a cada curva fechada. A decisão foi instantânea. A Ferrari removeu de forma provisória o software defeituoso e retornou a uma configuração de base mais conservadora. Além disso, iniciou uma investigação interna sobre todos os procedimentos de validação dos sistemas eletrônicos na pista. Vasseur não hesitou em convocar todo o time técnico em Maranello para uma reunião de emergência. Sabia que não estava em jogo apenas a competitividade do carro, mas a credibilidade do projeto Hamilton-Ferrari. Era inaceitável que um campeão mundial estivesse competindo com um carro instável por uma anomalia eletrônica. E pior, que a equipe não a tivesse detectado antes. O gesto de Vasseur foi mais que técnico, foi político. Ao admitir o problema publicamente, ele defendeu Hamilton, assumiu a responsabilidade institucional e enviou uma mensagem clara. O foco não era culpar o piloto, mas compreender por que a máquina da Ferrari não lhe estava fornecendo as ferramentas necessárias. Essa atitude gerou uma onda de respeito dentro do paddock. Para Hamilton, foi um alívio silencioso. Pela primeira vez desde que assinou com a Ferrari, ele sentiu que a equipe não o via apenas como um emblema, mas como um valioso ativo que precisava ser protegido e otimizado. Seus comentários foram levados a sério. Sua sensação na pista foi comprovada pelos dados. E o mais crucial, mudanças concretas começaram a ser aplicadas no carro a partir de sua sensibilidade. Isso, na Fórmula 1, vale ouro. O GP da Holanda não foi uma vitória para a Ferrari. Não houve pódios ou triunfos, mas foi o momento exato em que a estrutura técnica e política da equipe direcionou seu foco para uma questão central. Como construir o Ferrari que Lewis Hamilton precisa para vencer?
A descoberta da falha no diferencial eletrônico do SF-25 marcou um ponto de virada. Não se tratava mais da adaptação do piloto ou da falta de quilometragem, mas de uma fragilidade estrutural no veículo que impactou diretamente a convicção de um dos mais preciosos ativos do grid. O que se seguiu a Zandvoort foi uma reconfiguração interna em todos os níveis: técnico, estratégico e, sobretudo, político. A equipe de Maranello ativou uma auditoria emergencial, desmontando não apenas o carro de Hamilton, mas também o de Leclerc, para verificar se a falha era replicável ou se estava ligada a uma configuração específica. Descobriram que a origem do problema não era um simples erro de hardware, mas uma combinação de entradas mal calibradas no mapeamento do motor em modo de alta carga, que em condições de pista úmida e com pouca aderência, sobrecarregavam o sistema de vetorização diferencial. A solução não foi imediata, pois implicou reescrever parte do algoritmo de controle de tração e reavaliar a correspondência do simulador com os dados reais da pista. A Ferrari foi obrigada a paralisar temporariamente o desenvolvimento aerodinâmico planejado para Imola e priorizar a estabilidade eletrônica, sacrificando o potencial de downforce para assegurar um comportamento previsível do carro. Uma deliberação dolorosa em uma temporada em que milésimos de segundo não apenas definem corridas, mas narrativas. Mas foi no plano político que o impacto foi mais sutil e profundo. Frédéric Vasseur entendeu que o incidente havia abalado a percepção interna da Ferrari como uma equipe tecnicamente robusta. Ao longo da temporada de 2024, ele havia trabalhado intensamente para reconstruir essa credibilidade com resultados palpáveis. O segundo lugar no campeonato mundial, a redução dos erros nos boxes, a otimização das estratégias. Mas esse defeito oculto, persistente e em um dos carros mais importantes do grid, ameaçava corroer meses de progresso institucional. Vasseur não vacilou. Convocou uma reunião de alto escalão com o Conselho Técnico da Ferrari, onde estabeleceu 3 providências urgentes: criar um subgrupo dedicado exclusivamente à validação eletrônica em condições de pista reais, reforçar o programa de simulação com pilotos de testes em tempo real durante os fins de semana de corrida e, pela primeira vez desde 2019, conceder a cada piloto uma célula de engenharia personalizada com autonomia técnica para reportar diretamente à gerência. Em outras palavras, descentralizar parcialmente a gestão do carro e permitir que Hamilton tivesse uma voz direta e decisiva nas deliberações-chave de desenvolvimento. O desafio, no entanto, persiste. A Ferrari agora precisa equilibrar uma dupla missão: continuar a desenvolver um carro competitivo para ambos os pilotos, enquanto consolida uma estrutura técnica capaz de interpretar e executar as exigências de Hamilton. Não será fácil. Haverá atritos, haverá equívocos. Mas se o time conseguir manter essa nova filosofia de trabalho, poderemos estar presenciando o nascimento de uma Ferrari distinta, mais moderna, mais ágil, mais perigosa. O que acontece este ano na Ferrari não é simplesmente uma evolução técnica. É um embate interno entre a tradição e a inovação. De um lado, uma estrutura histórica com processos consolidados e uma cultura hierárquica enraizada. Do outro, a presença transformadora de um piloto que não tem apenas 7 títulos, mas uma forma totalmente diferente de entender e atuar no automobilismo de alto nível. Hamilton não chegou a Maranello apenas para pilotar. Ele chegou para reformar. E isso gera inevitavelmente resistências, tensões, até conflitos. No entanto, também pode ser o segredo do êxito. Pois quando uma equipe de Fórmula 1 decide ouvir de verdade um piloto como Hamilton, o que ela ganha não é apenas experiência, mas uma bússola, uma direção clara para o desenvolvimento, uma sensibilidade privilegiada para notar o que funciona e o que não, e uma capacidade de liderança na pista que poucos na história já tiveram. A questão não é se Hamilton é capaz de levar a Ferrari ao título, o que ele já demonstrou antes com carros e contextos piores. A verdadeira incógnita é se a Ferrari, como estrutura, está disposta a evoluir com rapidez suficiente para acompanhá-lo. Eles conseguirão derrubar seus muros internos antes que seja tarde demais?
poderão deixar de ser um time de talentos isolados para se transformar em uma sinfonia técnica e humana coesa?